daquele dia. A arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Agora eu vou sozinha, para a gente ser mais rápido, vou passar para frente. Em 2 Samuel, no capítulo 6, até no versículo 11, que fala assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor, o Obed-edom, e toda a sua casa. Amém? Amém. Pode ser. Repete comigo. 20 anos. 3 meses. 20 anos. 3 meses. Pergunta para o irmão do seu lado e fala assim: será por quê? Nós estamos no momento de uma história onde marca o povo de Israel. Eles tinham acabado de perder uma guerra, e nessa guerra, com muita ousadia, eles sentiram no coração de pegar a arca e trazer no meio daquela guerra, para que eles obedecem uma vitória. Mas o que estava no coração deles não estava no coração de Deus. E naquele momento daquela guerra, os filisteus tomaram a arca deles e levaram. E a arca do Senhor foi para a cidade de Astote, para a cidade dos filisteus, e colocaram dentro do templo do Deus Dagon, do povo filisteu. E aquilo trouxe um transtorno para os filisteus de uma maneira terrível, de todas as maneiras que vocês possam imaginar. De matar boi, de ter praga, doenças, do Deus deles amanhecer de cabeça para baixo. E os filisteus decidiram devolver a arca, mas eles não ousaram colocar a mão lá. E eles pegaram essa arca, colocaram no carro de boi, colocaram para poder ir adiante. Eles chegaram numa região e deixou que os animais a levassem. E quando chegou nessa região, quando voltou as mãos do povo de Israel, esse pessoal pegou a arca e destinou ela para a casa de Abinadab. Abinadab, quando a arca chega em sua casa, antes da gente introduzir toda essa palavra, tá? Não vamos falar sobre a guerra, nós não vamos falar sobre os filisteus, nós não vamos falar sobre a história de antes de Eli e seus filhos que perderam a guerra, nós não vamos detalhar a história de Israel hoje. Nós vamos detalhar 2 histórias: de Abinadab, que teve a arca na sua casa, e de Obed-edom, que também teve a arca na sua casa. Um que teve a casa no período de 20 anos e um que teve a arca no período de 3 meses. E eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e falasse: será por quê? 20 anos. Eu quero que você fale para mim o seguinte, com poucas palavras: o que para você simboliza a arca? A arca simboliza a presença do Deus Altíssimo, a presença do Senhor, a presença de Jeová, a presença daquele que tudo pode, daquele que fortalece, daquele que restaura, aquele que unifica uma igreja unida com o corpo do Senhor. Mas qual será o segredo de nós chegarmos naquele propósito, naquele objetivo lançado sobre nós como igreja? A unificação. Nós temos que viver o mesmo propósito. Nós temos que viver o mesmo propósito. E o nosso propósito, ele não é difícil.
O nosso propósito é sermos adoradores, vivermos com Cristo e juntos irmos por Ele. Trocar as nossas vestes, sentar na mesa do Rei e glorificar Ele noite e dia, sem cessar. Santo, 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 santo é o Senhor. Mas quando a arca volta para a casa de Abinadab, eu posso ver que pode ser da mesma forma de eu falar para vocês nessa noite, que o Senhor está voltando para dentro de casa, de pessoas destruídas, de pessoas desacreditadas, de pessoas doentes, de pessoas com fortalezas na mente, que querem acreditar nesse Deus, mas as dores, a assolação do inimigo não permite que você veja a grandeza do seu Senhor. Este povo teve a piores liderança naquela época, quando estava na liderança do sacerdote Eli, mas os seus 2 filhos, e aquele povo viveu uma liderança literalmente desgarrada, desprovida, que não tinha temor por Deus Altíssimo. Eles tocavam não só na carne deles, mas eles tocavam em tudo que era santo. E quantos de nós podemos declarar hoje que não tocamos no que é santo? A gente vive tocando no anjo da igreja. A gente vive tocando na pessoa que ajoelha e ora pela minha vida e pela minha família. A gente toca naquele que Jeová escolheu, porque achamos que nós temos razão, porque não concordamos com a forma que está sendo liderada. Um cristão que consegue tocar no anjo da igreja, eu quero falar para você que você literalmente vive igual a Abinadab. Você perdeu o melhor de Deus. Quando a arca chegou na casa da Abinadab, ele literalmente sabia que a responsabilidade estava vindo sobre a vida dele. E quando os homens chegaram naquela cidade, no outreiro da casa dele, ele já deu uma olhada de longe e vindo que a arca estava chegando, ele logo se pronunciou: vamos levantar Eleazar para ele poder ser o cuidador da arca. Vamos, ajoelha que eu vou te consagrar. Quem de nós? Quando Deus chega, você quer passar ele para outra pessoa? Nós queremos o abençoador, nem nós em todo o tempo, mas ele passou a responsabilidade para o filho. Já tinha muitas coisas que aconteciam naquele período. A gente, quando começa a desacreditar em qualquer coisa, a gente generaliza como fosse um todo. Uma pessoa não pode dar uma resposta que você não concorda, que você já aumenta e fala que aquilo não é correto e que não provém de Deus. Você ainda levanta o nome de Deus em vão e você traz todo o mal para sua casa, igual a Abinadab começou a trazer, conforme a atitude dele, do filho dele, da esposa dele, de olhar no outro filho dele. Deus foi vendo que aquele povo não tinha mais sede pela presença dele. Fala para mim, não é a arca, não é a igreja. Passa um ano, pastor, passou 2 anos, passou 5, passou 10, e eu estou na mesma igreja e nada aconteceu. É quebra de princípios, é quebra de valores, é falta de obediência pelo mandamento e pela palavra do Senhor.
mas não queremos ser os adoradores do Pai. Temos dificuldade quando as pessoas convidam, vem para o ciclo de oração, 3 irmãs, vamos para a vigília, 8 irmãos, vamos orar por cicrano, 5 irmãos, vamos levantar de madrugada, 2 irmãs, vamos ser adorador. Não. Você sabe por que Abinadab passou o cargo para o filho? Porque servir a Deus dá trabalho. Porque servir a Deus tem que ter mão de obra. Eleazar, ele não teve escolha, ele teve que aceitar. Mas no que ele olhava para o lado, ele não tinha uma imagem de uma pessoa com princípio. E mesmo assim vinha um erro sobre ele, mas ele ainda tentava acertar um pouco. Quantos de nós estamos na igreja procurando algo de Deus e não compreendemos porque não alcançamos? Eu não tenho dificuldade de servir a Deus, igreja. A minha família é santíssima. Eu amo ter tempo com Deus. Eu amo orar 1 hora de joelho. Eu amo presenciar Deus depois de 3, 4 dias na presença e chegar na igreja e Deus manifestar a glória dele na vida da família que foi apresentada. É algo único. Eu fui no casamento com meu esposo, que ele foi ministrar, e tinha um rapaz servindo como garçom nessa festa. E era um rapaz que já tinha uns 3, 4 anos que ele tinha saído da minha igreja. Mas toda vez que eu vi o esposo daquela irmã que me ajuda muito na igreja, que quando eu tive de Covid, foi uma pessoa que ombreou ali com a minha casa, e eu olhava para aquele menino e pensava, o que será que foi que esse menino saiu da igreja? E sempre aquelas mesmas coisas. É espiritual. Ele precisa de libertação. Ora, pastor, que 1 hora Deus mostra. Orei. Deus mostra. Mas não é espiritual. E na hora que eu vou no banheiro daquele casamento, eu passando por perto dele, Deus falou, o problema é você. Chama ele e pede perdão. Eu nunca fiz nada para ele, a não ser ajudar. E olha que é uma família que eu já ajudei demais. Não ajudei pouco não. Tem quase 2 anos de aluguel. Fiz tudo, ajudei a menina quando nasceu, o menino, vivi junto, as dores, tudo. Não tinha como eu parar e pensar o que eu fiz. Cheguei do lado dele e falei, não sei que o senhor está trabalhando, mas me perdoa, já te trabalho. Antes de pedir o perdão, eu falei para ele, eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. E desde quando você saiu da igreja, teve esse distanciamento. Mas eu queria te declarar que eu e minha casa amamos a sua casa. E eu queria te pedir perdão pelo que eu não sei. Mas o meu Jesus não. E ele chorou no meio da festa. Foi aquele dia que a senhora pregou lá na igreja. A senhora deu S as palavras. Eu falei, meu filho, eu peguei aquela palavra para você. Por Deus, para você não. Ele falou, eu sei que foi para mim. Eu falei, não foi. Mas aquela palavra foi muito dura e eu sabia que a senhora tinha pregado para mim. Eu falei, meu filho, toda vez que eu vou pregar, eu choro muito de madrugada e falo para Deus. Pregar para a nossa igreja é difícil demais, sabe? Porque a gente conhece a vida dos irmãos. Não deixa que eu ofenda ninguém. E Deus sabe o cuidado que eu tenho com isso. Ontem ele foi na igreja e me conseguiu. Glória a Deus!
volta dele para casa. Glória a Deus. Se eu soubesse desde o início, era tão simples. Glória a Jesus. Mas era tão simples. Glória a Deus. Mas quando a arca desceu para a casa de Obed-Edom, Aleluia. esse Levi, Glória a Deus. mas a família dele toda trêmula e observando, e sabendo o que tinha acabado de acontecer, o povo pegou a arca na casa de Abinadab. O rei veio com 30.000 homens, todos da escala alta, sacerdote, levita, todo mundo desceu. E eles veio para poder fazer uma bela caravana para levar a arca para Jerusalém. Mas no meio do caminho, na beira da estrada da sua fazenda, um levita, a carroça deu uma pimbada para o lado, o levita pôs a mão e morreu. Eu quero separar com você aqui agora, que é muito importante. A gente aceitamos Jesus, queremos viver para Jesus, queremos ir morar com Jesus, queremos fazer parte da presença de Jesus, mas não queremos morrer o velho homem. Nós não permitimos. Nós não queremos abandonar os nossos mau hábitos, os nossos pecados, as nossas eilideiras que levam a gente no longo do caminho. Às vezes é por cultura de criação, não sei, mas muitos não querem abandonar até maus costumes. Aquele povo, Aminadab, quando viu que Uza morreu, que seu filho mais velho, ele não tinha palavras, porque ele não tinha entendimento por que daquilo estava acontecendo. Sabe quando você sabe como que a igreja procede o tempo inteiro e você bate de frente com ela dia e noite? Tem gente que quer lutar contra o altar. Tem gente que quer lutar contra a palavra. Por mais que você queira mudar a forma do pensamento, o que você concorda, o que você não concorda, a palavra ela não vai mudar. É no joelho, é na oração e é no jejum que o céu se abre. É na adoração, é no clamor, é na súplica que o céu se abre. Deus, ele não vai fazer por você aquilo que ele está esperando que sua casa se levanta. Se você não se levantar, o céu ele não vai responder. Se a igreja se unir, se a igreja viver o mesmo propósito, a unificação acontece e é um grande exército que o inferno não pode contra ele. Pastor, é difícil viver essa vida que a senhora está falando para nós. Tive Covid. Estava numa campanha pelos meus filhos. Faço campanha todo ano pelos meus filhos. Desde quando os meus filhos nasceram. Eu não quero que meus filhos vivem em bar, não quero que meus filhos bebam, não quero que meus filhos fumam, não quero que meus filhos dançam lambada, não quero que meus filhos dancem pagode, não quero que meus filhos fiquem em show conversando, não quero que meu filho faça resenha em bar, não quero que meus filhos façam resenha em futebol, eu não quero que meus filhos vivem nas mesas dos escarnecedores, eu quero que os meus filhos vivam no altar. Mas eu sei que o preço tem que ser pago. Então eu oro para meus filhos desde quando eles nasceram. Eu oro pelas minhas noras antes mesmo delas ter nascido. Meus filhos nascem, eu já começo a apresentar a esposa, a futura esposa dele. E a campanha é simples. Homens retos, íntegros e justos no altar do Senhor. E eu estava perdendo um filho meu no altar. Aquilo me
estava ali no jejum de 40 dias, um pão por dia. E eu falei, eu não perdo meu filho para o mundo. Eu perdo para o céu, mas para o mundo. E eu fiquei 40 dias em pão. No terceiro dia, depois que eu entreguei o jejum, tinha mais umas 42 pessoas da igreja fazendo comigo também, mas para outros propósitos. Eu peguei o Covid, depois de 3 dias de ter entregado esse jejum. Logo no segundo dia que eu peguei o resultado do Covid, eu já fui para o Hospital Santa Helena. Do Santa Helena eu já caí para o Hospital do Garavé. Eu fui hospitalizada por volta de 10 horas da manhã. No outro dia, por volta da 1h30 da tarde, eu já estava sendo entubada. Minha vida parou. Mas eu vivia na casa do Obed-Edom. Lá eles adoravam a Deus 24 horas. Passou 19 dias e eu acordei, fui desentubada, dei 2 paradas, quase morri. Me deixaram no canto, o médico chegou, o outro falou, não tem jeito, ela não vai resistir. E o outro falou, vamos tentar entubar de novo. Ele falou, você está louco, ninguém resiste 2 intubações. Ele falou, mas ela vai morrer mesmo, ela não vai sobreviver, vamos tentar. Ele falou, eu não me responsabilizo, se o senhor quiser. Aí a enfermeira que é crente falou, essa é aquela coitadinha, que 3 horas da manhã a mão dela está de pé. Sei quem era aquela, doutor, que o senhor falou, por que essa mulher levanta a mão se quando está entubado o braço, o corpo fica todo, não tem movimento? Ele falou, não, o senhor manda a gente abaixar, ela vai lá e levanta, manda abaixar, ela vai lá e levanta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, 3 horas da manhã é meu horário de oração, pois enquanto eu estive no UTI, todos os dias, 2h55 da madrugada, eu ia entubada, o meu braço levantava e todo mundo do UTI sabia que aquela mulher que estava ali quase morrendo, ela tinha um Deus na vida dela, que operava e guardava ela noite e dia. Me entubaram de novo e eu não vi a resposta. Depois de 3 dias me desentubaram. Quando eu desentubei, eu voltei e não conversar. Me falou, rompeu uma corda vocal da senhora, a senhora não vai conversar mais. Mas a gente quer falar para a senhora que todo mundo sabe que a senhora é crente. Porque a senhora todo dia às 3 da manhã sua mão está levantada. E a gente já levantou as enfermeiras daqui que são crentes. E todo mundo ora pela vida da senhora. Eu quero falar para você. Até quando Satanás te coloca numa cama incapacitado. Até quando Satanás não vê você se mover. Deus levanta exército. Porque em união de oração há unificação para chegar no céu. Então glorifica a Deus numa oração que você faça, que Deus ainda não vai ouvir e te responder, mesmo que seja depois de muito tempo. Acordei, eu lembrei que eu estava numa campanha. 3 horas, estava lá a mãozinha. Meus filhos vão estar no teu altar dia e noite, sendo homens retos, íntegros e honestos na sua presença. O inimigo pode até te calar, mas se o seu coração for unificado com a presença, você pode passar o que passar, que a presença dele vai ser estabilizada entre você e ele. Seja o ambiente que você viver, mas a presença dele vai ser inevitável. O que você quer, Obed-Edom? Eu quero a presença. Amém. O que você quer, Obed-Edom? Eu quero andar com a arca. O que você quer, Obed-Edom? Eu quero limpar a arca. O que você quer, Obed-Edom? Eu quero fazer parte da arca. Agora, quantos de nós estamos aqui hoje querendo desistir do que Deus te entregou? Que vale nessa vida, dessas portas para fora, igreja? Nada. Nem todo o dinheiro do mundo nessas portas para fora não vale nada.
igreja. Ele fala assim para você: pode ir, porque eu já dei ordem aos anjos para caminhar com você. Quando você desce daqui, igreja, ele fala: minha bondade vai exalar sobre ti, aonde você estiver. Quando você desce daqui, igreja, ele fala: não te preocupe, porque nada vai te faltar. Nem os meus passagens têm que preocupar com o que comer nem com vestir. Imagina ti. 20 anos. Eu quero saber hoje, igreja, de qual igreja você está fazendo parte? Da igreja de Abinadá ou da igreja de Obed-edom? Você está levando as coisas de Deus no tanto faz? Porque Uza só morreu porque ele foi tocar na arca. Ele sabia que não podia, mas como na casa dele estava limpando, né? Porque Deus já não fazia parte da limpeza. Mas no momento que você se entrega para Deus e você consagra a sua casa para Ele, ninguém vai tocar. O inimigo não vai entrar. Palavra de macumba não passa pela porta. Palavra de inveja não entra. Palavra mal falada não te toca. Enfermidade bate na porta e sai de retirada. Há um Deus por você e pela tua casa. Eu não sei se eu dou mais trabalho para o céu ou se eu dou mais trabalho para o inferno. Mas para mim, tanto faz. Porque se o inferno se levanta quando eu estou fazendo a obra, é porque eu estou agradando o céu. E quando eu não estou agradando o céu, ele me enche mais de trabalho para que eu seja aperfeiçoada dia após dia na presença dele. Não vai fazer diferença, mas o que importa é você fazer aquilo segundo a palavra de Deus. Sabe, pastor? Hoje eu não posso. Mas na hora que eu precisar de mim, é só se eu chamar. Sabe aquele amigo que vive te dando tapinha nas costas? Oi. Oi. Você está passando a sua oportunidade e jogando ela fora. Sabe quando seu pastor te liga e fala uma coisa simples, é só buscar aquela irmãzinha de idade? Ih, pastor, eu estou com um aniversário para mim. Eu não posso. Porque o pastor, ele não sabe se ele abre a igreja, ele não sabe se ele prega, ele não sabe se busca ele não sabe o que ele faz, porque ele liga para dois e ele não consegue arrumar alguém. Você sabe por quê? Porque cuidar da arca da trabalho. Você sabe como você sabe se você faz parte de Obed-edom, de Abinadá? Olha como está a sua casa. Irmão, eu contei no chá com a minha parceira Simone, eu estou aqui com a minha nora. O médico disse que meu filho podia gerar. Mas eu tenho promessa na minha descendência. A minha descendência é descendência de profeta. A minha descendência é descendência de levita. A minha descendência é descendência de pastores. A minha descendência é descendência de missionários. Pastor, Deus deu tudo esses nomes desse cargo para você? Não, eu só falei para ele que a minha casa vai servir ao Senhor. Glória a Deus. E o médico disse que a probabilidade do meu filho gerar era pouca. Mas eu vivo na casa de Obed-edom. Eu não dava conta de orar. Eu não tenho vergonha de falar. Eu estava passando por um momento de muita dor. Estava passando por um momento dentro da minha igreja de muita
caçando um colo para ser comigo. Eu estava caçando um ombro para chorar. Eu não levantava da cama. Eu ficava 2, 3 dias sem comer. Ficava 2 sem banhar. E eu ouço dentro da minha igreja. E eu tinha sido abandonada. A pessoa que eu me mais. E quando eu peguei aquela notícia, eu pensava, se ela estivesse aqui, não tinha aonde chorar. Se ela estivesse aqui, ela ia para um monte comigo, porque era companheira de morte. Se ela estivesse aqui, ela ia falar, não, Deus sempre faz na vida da senhora, vamos para a praia, sempre ela resolver as coisas com a praia, ou para uma viagem, ou para o Rio Jordão, ou para o Campo do Jordão, ela sempre dava jeito de me alegrar. Mas ela foi embora e levou 40 pessoas para a igreja. E conseguiu tirar quase tudo que eu tinha na igreja. Tirou metade do meu louvor, tirou metade do departamento infantil, tirou minha liderança de mulheres. Sabe aquelas mulheres que passam aqui pela veia os pés delas, no chão? Só muito ficou. E eu falei para minha mãe, olha o que é viver na casa do Alberto, para a gente fechar essa palavra. Eu falei, onde? Se a gente não orar na história. Ela falou, não foi. Ficha dela, olha aí. Vamos com um monte comigo. Eu falei, vamos. Eu falei, 40 semanas, você dá conta? Ela falou, vou. Mas por que 40 semanas? Eu falei, porque é o período de Deus gerar o meu neto. É o período do meu Jeová gerar o meu neto. Subi para o monte, desci. Passou 3, 4 semanas. No culto de quinta, Deus fala, eu te mostro a sua geração no ventre do Senhor. Eu devo dar honra. É muita prepotência para vocês. E o pessoal tudo na frente, eu falei, eu não vou falar assim. Porque se eu falar e minha nora acreditar, e ela não receber, ela vai ficar chorando. E o Espírito Santo de Deus fala. Eu falei, não posso, eu vou falar. Eu falei, não posso, pai, eu vou falar. Falei. Ela levantou, outro dia de manhã, foi na farmácia. Aí ela 2 testes de farmácia, fez o exame. Estava grávida. Ela não se contentou, foi pro padrão, tirou sangue. Ela estava grávida. Quando nós chegamos no monte, nós vamos fazer a contagem do bebê. A mesma semana que nós subiu, é a mesma semana da gestação dela. 22 semanas no monte, 22 dias na presença, 22 dias clamando, 22 dias a arca trabalhando, 22 dias pedindo e o Senhor operando. Eu quero falar para você hoje nessa noite, seja o que for, mas esteja na presença, mas faça segundo o proceder de Deus, para que Deus entre na tua casa, para que Deus cuide da tua família e que a sua casa a partir de hoje seja a casa de Obed-Edom. Quero fazer uma última oração com vocês. Quero que você coloque a mão no seu coração aonde você está. E eu quero que você seja sincero com o Espírito Santo. A gente não precisa apontar dedo e falar, você está na casa de Abinadab, você está na Obed-Edom. Não, cada um sabe.
Deus fala, o homem sabe para si mesmo. Mas se você hoje estiver na casa de Abinadab, que você hoje saia daqui diferente, com um novo propósito na sua casa. Eu quero que vocês segurem na mão uma da outra para a gente poder fechar a campanha como unificadas. Eu quero que vocês fechem o corredor. Deus une o extraordinário, que é a igreja. Vocês podem olhar um para os outros agora e aqui em cima do altar. Isso aqui é um grande exército. Que obra de macumba, feitiçaria, vida financeira complicada, problema de enfermidade, nada pode abalar vocês. Porque nessa unificação como igreja que o Senhor fala que Ele libera do céu as mãos dele e Ele dá ordem aos anjos a favor gentil da tua casa. É nessa unidade que o Senhor trabalha, é nessa unidade que Deus opera, é nesse poder que Deus derrama a tua glória e a